aqui, ó, que é João capítulo 9. Abre aí. João 8. Bom, culto de quinta, traz junto com a Bíblia, o livrinho ali, o caderninho, anota. Depois você usa lá. Depois você medita. De repente Deus vai falar com você. Anota. Não tenha medo, não é um culto de ensino, mas anota. No domingo anota, escreve. Marca aí, não tenha medo. Às vezes você vai numa conferência porque vai vir um fulano de tal. Aí tu vai com a Bíblia, vai com o tablet, vai com o caderno, anota tudo. É uma bênção. Claro que é uma, mas às vezes você nem sabe quem é aquela pessoa, se é uma palavra que vem e é liberada ali. E aí, infelizmente, eu não estou falando o nome de ninguém, né? Mas infelizmente, daí passa um tempo a gente vê, ó, fulano de tal lá, ó, a vida dele, a verdadeira vida dele é assim. E aí você se decepciona. Bah, mas aquele cara, eu quero um cara que era para mim uma referência. Aquela mulher para mim era uma mulher que era referência. E agora aconteceu isso. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Mas aí às vezes o teu irmão está do teu lado pagando um preço e você não dá valor, né? A gente gosta de tudo aquilo que é de fora, né? Do importado, né? É coisa nossa isso. É por isso que Jesus não pôde fazer sinais quando ele passou na terra dele lá, na aldeia, lá na cidade. Eles não creram, eles olharam, tu é o Jesus, eu te vi crescer. De repente alguém até olhou e falou assim, ó, eu troquei a flauta desse guri. Agora ele quer falar que eu tenho que me arrepender? Ô Jesus, quando a tua mãe tinha que sair, eu que ficava contigo, guri. E agora tu está falando para mim que eu tenho que me arrepender? E o Senhor não pôde operar sinais naquele dia. Olharam para ele, mas não viram o que estava dentro dele. Esse é o nosso problema. A gente se apega na casca, né? Deixa eu falar para você, você é um tesouro para Deus. Você é alguém que tem valor para Deus. E dentro de você Ele colocou também um tesouro. É Ele mesmo dentro de você. E a ideia é manifestar, resplandecer tudo aquilo que Ele colocou aí dentro de você. Amém? Seremos conhecidos por aquilo que Deus colocou dentro de nós. E não por aquilo que nós queremos que as pessoas vejam. É por isso que nós temos que apanhar um pouco antes de... É por isso que nós estamos chorando um pouquinho antes aí, sendo aperfeiçoado nas mãos dEle. Que não tem nada a ver com dons, habilidades, não tem nada a ver com isso, tem tudo a ver com Ele. Vamos lá. João 8, versículo 1 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Ou aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Quero gastar uns minutinhos aqui com você, em nome de Jesus.
fariseus, né? Sempre eles, né? Que raça, né? Eles estão aí. Deixa eu falar para vocês. Você vai identificar esse tempo. Eles estão por aí. Mas até os fariseus são os fariseus de Deus, né? Irmãos, quando Deus está no controle, olha aqui, olha a cena. Quando Deus está no controle, até aquilo que era para dar errado dá certo. Porque Deus é um ser que a gente não entende. Se aqueles homens tivessem pego aquela mulher em flagrante, irmãos, aquilo que eles estavam falando era verdade ou era mentira? Era verdade, ela estava adulterando, era verdade. Se eles pegassem no flagrante, ali o ato acontecendo, se eles tivessem executado a lei naquele momento, eles teriam, de alguma maneira, conseguido parte daquilo que estava proposto no coração. Por que eles não conseguiram? Porque eles queriam duas coisas. A primeira, eles queriam pegar Jesus. Eles fizeram uma pergunta para Jesus. Qual é a pergunta? Olha, mestre, essa mulher foi pega em flagrante de adultério, e a nossa lei, a lei de Moisés, a lei diz que tais mulheres têm que ser apedrejadas. Era uma pegadinha, era uma armadilha. Por quê? Porque Jesus, de alguma maneira, ele não poderia ordenar alguém para ser morto. Se Jesus pega e diz assim, tem que matar a mulher, se Jesus consente com aquilo, ele está liberando, ele está, de alguma maneira, ordenando, liberando a execução daquela mulher. E de repente alguém ia lá para falar pro rei, né? Jesus está liberando, está mandando matar e está mandando soltar, está mandando prender e está mandando... Não dava. Então Jesus ficou ali se fazendo, e eles falando, mestre, a mulher, a lei diz o que tem que fazer. A gente só quer ouvir de ti que tem que fazer. Essa era a primeira ideia deles, armar uma cilada para Jesus. A outra ideia era matar a mulher mesmo. Porque o fariseu, ele não se importa com ninguém, irmão. Ele não se importa com ninguém. Irmão, é nesse momento que eu vejo a mão de Deus, de uma forma terrivelmente espetacular, fantástica, Deus conduzindo todas as coisas. É como se Deus estivesse tomando todos os cuidados para que tudo que aconteça seja debaixo da vontade de Deus. Aqueles homens queriam pegar Jesus e queriam também usar aquela mulher para pegar Jesus, mas também queriam matar ela. Porque na pegadinha com Cristo, você arruma um pretexto agora para acusar a Cristo. E a mulher tu mata para mostrar para o povo que olha aqui o que acontece com quem sai da linha. Você está entendendo? É assim que os homens fazem. Mas aí eu vejo Deus assim, Deus pega aqueles caras com uma má intenção no coração. Eles pegam, e Deus deixa eles vir até Jesus e ter um acesso a Jesus. E sabe o que me chama a atenção? É que, irmãos, toda vez que alguém com uma má intenção, com uma má fé se achegou diante de Deus, ele nunca obteve a resposta daquilo que realmente ele queria ouvir. Porque a própria intenção não era clara, a própria intenção não era verdadeira. Agora esses homens, mesmo que eles tivessem uma outra intenção, eles se achegaram a Cristo, ou seja, eles acessaram a Jesus por meio de uma verdade, e não por meio de uma mentira. Qual era a verdade? A mulher estava adulterando, essa era a verdade.
era verdade. Então eles tiveram acesso a Jesus. O que aconteceu foi que a resposta de Jesus para com eles não foi o que eles queriam ouvir. Sabe o que eu vejo nessa história? Eu vejo que Deus permitiu que aqueles homens pegassem aquela mulher numa situação errada, porque ela estava errada, mas por meio da verdade colocasse aquela mulher diante do próprio Cristo. Irmãos, a verdade é um acesso que te leva na presença do Rei. Como é que você vai chegar lá? Eu não sei. Mas quando é propósito de Deus, irmão, você pode vir pelo Espírito Santo, você pode vir pelo próprio Deus, e Deus pode usar até as pessoas que querem te matar, para te lançar na presença dEle. Só que Deus não usa mentira, Deus usa a verdade. Você está entendendo, irmão? Deus não usa mentiras, Deus usa verdades. E a verdade era o pecado daquela pessoa. E Deus usou a verdade da vida dela. Estava errada, pecado, mas usou a verdade da vida dela para inserir e colocar ela diante da presença do Rei. E aí eu aprendo outra coisa. É o Deus de verdades, o Deus que opera e que se move na verdade, o Deus que anda na verdade. O que Ele faz? Irmãos, Ele usa a verdade para gerar vida, não para gerar morte, irmão. Eita. Aqueles homens falaram assim, ó: essa mulher está adulterando, é verdade, agora vamos matar. Daí Jesus: não, esse é o problema do homem. O homem usa uma verdade e quer matar o outro homem. Jesus pega a verdade do homem e gera vida no homem que aquele homem quer matar. É o que Deus faz. Sabe o que eu vejo aqui? Olha só, de uma maneira profética. Em parte é o que está acontecendo no mundo todo. Um sistema farisaico que pega a igreja e apresenta diante de Deus e diz assim: a tua igreja está adulterando, a tua igreja está errada, ela deve morrer. Irmão, pega comigo no teu espírito, irmão. Um sistema farisaico que está pegando a igreja e está falando assim, e está desnudando. Está desnudando ela, está tirando, está deixando ela, está descobrindo as vergonhas dela e está mostrando para todo mundo. Olha aqui, Deus, essa aí é a tua igreja, está adulterando, está fazendo coisa errada. A tua igreja que está em pecado, essa é a tua igreja. E a lei diz que quem faz coisa errada tem que morrer. Aí eu vejo Deus pegando aquela igreja. E aí o sistema farisaico fica assim: agora ele está sem saída, né? Porque é verdade, a igreja se perdeu. A igreja se perdeu, irmão. A igreja ela perdeu o seu rumo, ela perdeu a direção. Cristo não perdeu a direção, a igreja perdeu. Ela se perdeu. Aonde que ela se perdeu? Ela se perdeu em si mesmo. Se estivesse nele, não teria se perdido. Hoje você não pode conversar você não pode falar um não para ninguém. Você não pode falar, tudo tem que ser sim. É engraçado que para criar uma criança, tu tem que dizer mais não do que sim. Para realmente ajudar as pessoas, se diz mais não do que sim.
Mas com o cristão não, você não pode dizer um não, você não pode dizer nada, porque tudo dói. Tudo dói. Né? Hoje a igreja, ela parece pizzaria, né? Se tu não gostou desse sabor aqui, tu vai ali, tem outro sabor ali na esquina. Se tu não gostou do tempero daquele lado, aí tu tem outro mais para cá, já tem mais duas. Né? Se tu não gostou do recheio, se a massa é muito dura, tu não gostei. Não, vou noutra. Né? E tem umas que ainda faz promoção, vem aqui que eu te dou de grátis. O refri é de grátis, né? A maioria, né? Vem cá que aqui tu não precisa passar, aqui tu canta fácil, tu prega fácil. Essa igreja, ela se perdeu em si mesma. Mas Jesus está aí para restaurar a igreja, irmão. Sabe como é que Jesus restaura a igreja? Não responde, mas você realmente quer ver a igreja restaurada? Não responde. Só tem um jeito de restaurar a igreja. Se ele não puder tocar em você, irmão, não tem como restaurar a igreja. Você sabia que nós somos a manifestação da vida da igreja? Somos nós que carregamos o Espírito Santo. Ele só pode restaurar a igreja dele por meio da minha e da tua vida. Mas, irmão, se você está entendendo que esse tempo que realmente Jesus está voltando e é sério, e você diz, né, se você concorda que tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver conosco, então, irmão, não dá mais para a gente ficar brincando assim. Até quando, hein? Até quando você vai ficar rodando aí? E sabe o que é pior? Alguns são duros de coração mesmo, mas o pior é que sai, roda o mundo. Sabe para que roda? Para voltar para o mesmo lugar. Irmãos, uma coisa é quando Deus move as peças. Outra coisa é quando a peça se move sozinha. Quando Deus move as peças, você não precisa voltar naquele lugar. Mas quando a peça se move sozinha, ela tem que voltar. Só que ela não quer voltar para um lugar que ela passou a noite inteira e não pegou nada. E é nesse lugar que Jesus quer voltar. Ele diz assim, vamos voltar lá. Naquele lugar que você foi envergonhado, naquele lugar que tu ficou um tempão e não aconteceu nada. Só que agora tu está debaixo de uma palavra. Lança a rede de novo, tu vai ver que vai dar muito peixe. Então, irmão, você tem que entender quando Deus e como Deus está conduzindo a sua vida. Pelo menos se você se diz que está nas mãos dele. Você não pode brincar com Deus. Está te custando tempo, irmão. Irmãos, se você não estiver na mão de Deus, você já sabe na mão de quem você está, né? E na mão do homem, irmão, o sistema desse mundo, o príncipe desse mundo, ele está falando, a lei diz que tem que matar. Ele quer saber de matar, de roubar, de destruir. O príncipe desse mundo, ele está fazendo o papel dele, irmãos. É nós que temos que acordar. É nós que temos que despertar. É nós que temos que ligar uma luz. Na verdade, nem precisa tanta coisa, nós temos que obedecer. Sabe o que me chama a atenção? Essa geração mais nova aqui, sem ofender os jovens mais novos aqui, já vem numa pegada mais leve. Eles fazem o que querem, vestem o que querem, mas eu não. E eu não, né?
estou com 39, mas tem alguns que são mais velhos, que já vêm de uma pegada onde o filho não fazia o que queria. E do meu tempo já era assim, imagina os mais velhos. Irmão, tu vestia o que a tua mãe quer vestir em você. Mãe, mas tem aquele tênis, mas tu vai botar esse tênis, tu vai botar essa calça. Quantas vezes eu fui para aniversário, para mim eu parecia meu Deus do céu, e para minha mãe eu estava lindo, porque era o que ela queria. Por quê? Porque antes o pai mandava, a mãe mandava, e os filhos obedeciam. Não os filhos sentiam no coração de obedecer. Não, os filhos obedeciam, não tem. O que está sentindo, meu filho? Ah, mas eu estou sentindo que não é isso, tá? Mas pode sentir, mas tu vai fazer o que eu quero. E era assim, irmão. Quantas vezes eu torneio que eu queria jogar bola, mãe, assina aqui, mãe. É o torneio da escola, não vou assinar. Tu vai ficar em casa nesse dia, cuidando da tua irmã. Eu chorava, e se eu saía escondido, eu apanhava quando chegava. Irmãos, quantas vezes, hoje tu não pode falar nada. Irmão, onde é que a gente se perdeu? Eu estou falando de uma vida natural, de uma vida comum. Os mais velhos, aquilo que era bom da vida comum, física, da convivência natural, que realmente nos possibilitou vir até aqui, eles perderam isso, e espiritualmente entraram numa esfera espiritual, de uma movimentação física da geração desses dias. Os filhos que fazem o que quer. Os filhos que batem o pé. E os pais acabam se submetendo, sabe por quê? Porque senão o filho pega e sai para fazer o que ele quer. É assim. Então, o aperto do meu coração se dá com os mais velhos, não é com os mais novos. Se dá com os mais velhos, que por meio de uma vida física, ainda pegaram aquele tempo das coisas que realmente tinham valor. Que hoje, mais velho, eu vejo, como foi bom. E se eu tivesse obedecido mais, eu teria ido mais longe em algumas situações da minha vida. Se eu tivesse obedecido. Mas o que dói no meu coração é pessoas que vieram de um contexto assim e agora espiritualmente estão como os jovens dessa geração. E eu não estou aqui ofendendo o jovem, não é isso. Eu nem estou falando que todo mundo é assim. Eu estou falando que isso é uma realidade que existe. E aí, sabe o que está acontecendo no nosso meio? A prática do adultério. Está fácil. Sabe qual é o problema do adultério? É que se tem adultério, não tem fidelidade. É uma coisa espetacular. Apesar de ser algo subjetivo, né? Não, subjetivo não, abstrato, assim, não dá para tocar, palpar, pegar. É espiritual. Mas a lei da física opera nisso. Que duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço. Se tem adultério, não tem fidelidade, irmão. E é algo invisível, me diz isso. Não dá para a gente pensar que nós somos fiéis ao mesmo tempo, se ao mesmo tempo estamos adulterando, não dá. É por isso que o sistema farisaico está pegando, está expondo a nudez da igreja. Mas calma, porque isso não é para mal, isso é para bem. Que graças a Deus, que conduz todas as coisas, e nada foge dos seus olhos, e nada acontece sem a sua permissão, ainda que o sistema farisaico esteja desnudando, mostrando as vergonhas da igreja, e não está usando de mentira, está usando de verdade,
Mas ele está levando para a presença do rei para dizer assim: ó, a tua igreja foi pega em adultério. A nossa lei, ô Jesus, a nossa lei diz que a igreja tem que fechar, tem que matar, tem que destruir. Mas Jesus pega e diz assim, ó, ele pega, ele se acoca, se agacha e começa a escrever na terra. Eu já li alguns estudos sobre o que ele queria dizer, já ouvi um monte de coisa, tem umas viagens. Eu pensei, pai, eu montei uma viagem para mim também. Cada um, é tanta loucura que a gente ouve, né? A gente não pode entrar muito nas heresias, mas dá para dar uma viajada também, né? Dá para dar uma viajada? Deixa eu dar uma viajada aqui. Não vou fazer heresia, mas vou fazer uma conjectura, dar uma viajada só. Porque o homem veio da terra, né, irmão? Veio ou não veio? O espírito veio de Deus, mas o corpo veio da terra, né? O que estava faltando para aquela mulher? Por que ela estava adulterando? Porque a essência pode se corromper? Não. Mas você pode dar lugar à vontade da carne. Eu penso que quando Jesus se ajoelhou, ele estava fazendo, porque ele começou a escrever na terra. O espírito está pronto, é a carne que é fraca. Quando Jesus começou a escrever na terra, eu penso que ele estava... Porque a terra como um todo, se você pensar, olha, eu estou só viajando, não me chama de herege, mas olha só, a terra como um todo, o planeta Terra, ela pode representar todos os homens. E Jesus escrevendo na terra, eu não vou usar, né? O que será que ele estava escrevendo? Mas ele estava escrevendo na terra, irmão. Uma vez Deus escreveu numa tábua de pedra, lei. Uma vez Deus escreveu numa parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Uma vez Jesus escreveu na terra. Quando ele escreveu, meu Deus do céu. Mas eu estou viajando aqui, ó. Quando ele escreveu na tábua, ele escreveu para falar, ó, cuida disso, não faz isso, cuidado com aquilo. Foi suficiente? Não, não foi suficiente. Uma vez ele escreveu na parede, o que ele falou? Ó, pesado foste na balança. Viu, rei? E foi achado em falta. Só que quando ele escreveu na terra, eu quero acreditar que ele não estava falando de lei, ele não estava falando de um pré-julgamento, ou um julgamento. Eu quero acreditar que ele estava escrevendo outra coisa, porque está escrito. Tem uma profecia que ainda está para se cumprir, que vai chegar um dia que nenhum irmão precisará falar para o outro irmão de Deus. Ninguém vai precisar falar um para o outro sobre o Senhor, porque todos conhecerão a Deus. Isso é uma profecia que está para se cumprir, irmão. E olha só, eu não estou falando que era isso que ele estava escrevendo, mas eu quero pensar que era algo dessa magnitude, algo tipo assim, porque, irmão, se cada um cuidasse da sua vida com Deus, não haveria o adúltero, e não haveria aquele que pega o adúltero em flagrante. Por que tem o adúltero? Irmãos, o adúltero tem porque tem o descobridor do adúltero? Não, o adúltero tem porque ele não tem fidelidade. Parece que para nós, é que enquanto a gente não soube,
aquilo que está oculto, a Bíblia diz que não há nada em oculto que não vai ser trazido à luz. Então, para nós, tem algumas coisas que estão sendo trazidas à luz. E agora parece que existe tal coisa, porque tem alguém que está denunciando isso. Não, irmãos, existe tal coisa pela falta de alguma outra coisa. Não é porque alguém está denunciando. Porque nós não fomos chamados para denunciar. Nós fomos chamados para proclamar, anunciar. Então meu papel não é ficar procurando quem está desalinhado, quem está fazendo alguma coisa errada, e falar, ó, está aqui, ó, e falar o que a lei, irmão. Mas se cada um cuidasse da sua vida em Deus, se cada um olhasse para Jesus, quantas vezes Jesus falou, ó, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Da mesma maneira, se aqueles homens que estavam, eles também eram seguidores de Jesus, eles seguiam Jesus, mas para achar alguma coisa errada. Esse era o problema. Para achar alguma brecha para dizer que não é de Deus. Esse é o problema. Porque se eles tivessem prestado atenção no que Jesus estava fazendo, falando, e como ele se movimentava, se eles tivessem prestado atenção, eles iam pegar essa lei que eles falaram, ó, na nossa lei diz que tem que matar. Irmãos, isso aqui, versículo 5, na nossa lei, na lei de Moisés, tais mulheres devem ser apedrejadas. Irmãos, isto é o que foi dito. Mas se eles tivessem ouvido o que Jesus falou até aqui, eles teriam se submetido, obedecido o que ele está dizendo hoje, o que ele está fazendo hoje. Esse é o problema. Deus nunca parou de falar nem de fazer. Só que quando você não consegue ouvir e quando você não consegue ver, você volta lá para trás. E é um problema você voltar para trás. E dentro da igreja às vezes, pegando a palavra como base, é um problema. Porque quando você volta para trás, a Bíblia diz que às vezes temos que voltar para trás. A Bíblia só diz que você tem que voltar para trás pelas boas causas, irmãos. Ó, eu conheço tua obra, conheço o teu trabalho, mas deixou o primeiro amor. Volta lá. Jesus pegou e diz assim, ó, volta lá, joga a rede de novo, porque vai dar certo. A Bíblia diz para voltar para trás, mas é para restaurar, é para remir. O problema é que o homem sem esse entendimento, ele volta lá atrás, mas aí ele volta aonde? Ele volta no que foi dito, e ele pega a parte, não a parte ruim, porque a Bíblia é um todo, ele não pega a parte ruim, só que ele pega algo onde ele pode se esconder de quem ele é e ao mesmo tempo acusar alguém. Ou seja, todo mundo usa um argumento para desfocar, tirar o holofote de si e fazer focar em outras pessoas, porque não estão entendendo e não estão ouvindo e não estão conseguindo perceber o que Deus está fazendo nesses dias. Porque se tivessem ouvindo e vendo o que Deus está fazendo, você pega quem está adulterando e você não diz que na lei está escrito o apedrejamento. Porque a lei ela não foi feita para matar. A lei ela foi feita para preservar a vida. Vendo que mesmo assim o homem conseguia, o homem é um bicho, meu Deus do céu. Aí Deus, o que ele decidiu fazer? Porque a lei aponta para a vida, irmão. O Velho Testamento não aponta para Jesus, não é a sombra do Novo. Os homens estudam o Velho Testamento. E quando Jesus aparece, eles não conseguem reconhecer Jesus. Eu fico pensando que estudo é esse?
se é a sombra daquilo que está por vir, se é o velho apontando para o novo. Estudam o velho, e quando se materializa, quando vem o que é, eles não reconhecem. Por quê? Jesus nem mudou a lei, ele só veio trazer agora o entendimento do espírito da lei. Mas por que a gente se perde tanto? Por quê? Porque se dá na forma de como nós vemos a Deus. Porque se dá na forma de como nós vemos a Deus. E às vezes a gente vê um Deus rígido. Ninguém é capaz de julgar a Deus, né? Mas a gente vê um Deus que julga. Há um Deus que é todo certo e todo justo. E é mesmo. E aí a gente tenta... É nós que tentamos se fazer um canal nas mãos de Deus, sem Ele, sem o consentimento dEle. E a gente quer operar o quê? Justiça e juízo. Irmão, quem é que se coloca como um canal na mão de Deus para se fazer misericórdia, graça e amor? Perdão. Não, a gente quer falar do que o outro errou, apontar e tem que ser apresentado na frente da igreja, tem que sentar no banco. Está errado? Senta no banco, fica uns 6 meses ali, tem que ser corrigido, tem que ser tirado da posição. Irmão, que Deus é esse que você vê? Mas pastor, isso não vem, Deus é assim, mas é Ele que é assim. Deixa Ele operar juízo e justiça. Não é você que faz isso. Irmão, se tiver que errar, erra exercendo misericórdia. Se tiver que errar, erra exercendo misericórdia, não erra exercendo justiça, porque tu vai te perder mesmo. A gente não é justo. Então erra exercendo misericórdia, irmão. Erra por excesso de amor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero finalizar aqui. Jô, me ajuda aí, Jô. Para a gente ter esse coração, irmão, de Jesus, a gente tem que entender as movimentações naturais de Cristo. Viu? Nem tudo é espiritual, irmão, mas tudo tem um fundo espiritual. Se você for ler o versículo 1, e você leu comigo, a Bíblia diz que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Para você entender o que ele estava fazendo lá, você vai ter que em casa ler o capítulo 7, que é a festa das cabanas. E lá no final eles estão falando daqui, dali, de lá, de cá. E alguns estão falando assim, Nicodemos ainda meio que se coloca lá no final. Nicodemos fala, mas será que a gente não tem que ouvir para ver se ele não é o Cristo? Se realmente ele é um mentiroso? Porque os fariseus estavam falando, os mestres da lei não estavam aceitando a fala de Cristo. E aí um deles diz assim, daqueles homens lá que Jesus não descia, né? Ele falou assim, vai estudar lei, Nicodemos, vê se da Galileia vem profeta. De lá não vem nada bom, irmão. E daí a Bíblia diz assim, e cada um foi para a sua casa. Aí João capítulo 8, verso 1 diz assim, Jesus porém foi para o Monte das Oliveiras. Então, irmão, é isso que nós temos que pegar. Enquanto cada um vai para casa, a gente vai ter que ter uma ação, uma atitude diferente. Enquanto alguns vão dormir, a gente vai ter que ir para o monte. Preparar um lugar para Deus, consertar o altar e buscar a presença de Deus. Porque para ter a sabedoria que Cristo teve,
para lidar com a situação que foi o texto que nós lemos da mulher adúltera, você tem que vir de um ambiente como esse. É onde você fala com Deus e Deus fala com você. Onde você escuta Deus e Deus traz clareza ao seu coração. Jesus está vindo do Monte das Oliveiras. Irmão, o Monte das Oliveiras, para alguns judeus ferrenhos, tem alguns judeus que acreditam que é no Monte das Oliveiras que o ressoar é onde vai se dar a batalha final entre o Messias judeu e os seus adversários. Eu sei que tem um estudo que fala que é no Vale do Megido. Você já ouviu também falar sobre isso? Mas tem alguns judeus que acreditam que é no Monte das Oliveiras, por causa de uma profecia que está no livro de Zacarias. Abre comigo aí Zacarias, quero te mostrar uma coisa. Zacarias capítulo 14. Tem uma velha tradição judaica que eles acreditam nisso, que quando o Messias chegar vai acontecer algo. Zacarias capítulo 14, abre aí comigo que eu quero te mostrar uma coisa. Zacarias, cadê o Zacarias? Zacarias 14, capítulo 14, versículo 4, olha só. Zacarias 14, versículo 4, abriu aí, irmão? Diz assim: naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Está lendo aí, irmão? A leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, desde leste a oeste, por um grande vale. Será que daí não é aí que vai surgir o vale do... Não sei. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus anjos. Olha aqui, olha para cá. Existe uma profecia sobre esse lugar. Existe uma palavra liberada sobre esse lugar. Existe algo profético, espiritual, e ele também é um cenário físico, natural, relevante. As olivas, as oliveiras, o azeite, mas não em forma de azeite, o azeite na sua essência está ali. A matéria-prima do azeite está ali. Então, irmãos, para a gente poder lidar com alguns dias que nós estamos enfrentando, a gente vai ter que entrar nesses ambientes. Às vezes a gente quer o óleozinho. Por quê? Porque aquilo que é pronto, irmãos, tudo é melhor que é pronto. Mas não, talvez a gente vai ter que ir para o lugar onde é a matéria-prima, onde se dá a matéria-prima, para entender como é o começo das coisas. A gente vai ter que voltar a esse lugar, onde tem uma palavra profética nesse lugar, nesse ambiente. Porque o que nós estamos precisando não é nada da terra, e nem novo. A gente só precisa ouvir o que os céus estão falando nesses dias. É ouvir o que Deus está requerendo de nós nesses dias. Por quê? Para quê? Para que a gente, quando vier situações como essa, o que tu acha aqui? Eu não acho nada.
Jesus falou o que ele acha. Jesus, ela tem que morrer ou não tem que morrer? Jesus falou o quê? O silêncio dele diz: eu não acho nada. Irmão, é nesse lugar que a gente vai ter que entrar, um lugar de maturidade, e deixar Deus ser Deus. É que às vezes Deus permite que algumas situações venham diante de nós, até para ver qual é a nossa reação, e aí a gente se perde, acha que Deus está colocando tudo na nossa mão. Irmão, você vai ter que aprender a discernir, quando Deus está colocando uma causa para você, ser um pacificador, um conciliador, e quando você não tem que se meter. Eu não acho nada. Mas se te exigir para falar, então fala o que Jesus falou. É por isso que você precisa desse ambiente. Porque Jesus, quando veio do Monte das Oliveiras, pega aqui, irmão, da onde tinha as olivas, a matéria-prima, não tinha o azeite, tinham o azeite, mas estavam nas olivas. Mas espiritualmente, sabe onde é que esse azeite se fez? Quando ele se levantou daquilo que ele estava escrevendo no chão e disse assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Irmão, é esse azeite que a gente vai ter que deixar escorrer por meio da nossa vida. É um azeite que as pessoas não vão ver. É um azeite que vai se dar por meio de sabedoria. É um azeite que vai se dar por meio do próprio Espírito, e vai tocar a vida das pessoas, vai desarmar as pessoas naquilo que elas querem fazer. É um azeite do céu. É um azeite do céu. É um azeite do próprio Deus. Ele estava num lugar profético. É um lugar que dizia a respeito que, é um lugar de decisão. Aí ele desce, é um lugar de decisão, um lugar profético, que ao mesmo tempo, a matéria-prima do azeite, o Monte das Oliveiras. Aí ele desce, o que acontece com ele? Os fariseus trazem diante dele uma mulher, e colocam ele numa situação de ter que tomar uma decisão. E de onde é que ele estava vindo? De um lugar profético, que diz que vai ter uma decisão. Fisicamente falando, no Monte das Oliveiras. Irmãos, Jesus tomou a decisão correta e deixou o azeite escorrer por meio da sua vida. Irmãos, quem é que morreu naquele dia? Ninguém morreu, ninguém matou. Por que nas nossas histórias sempre alguém tem que se dar mal? Hein? Por que na nossa história, por que nas nossas conversas sempre alguém tem que se dar mal? Por que nas nossas histórias sempre alguém tem que estar errado? Por que a gente não consegue dar um fim que bote cada um para pensar? Por que alguém tem que estar errado? Alguém tem que ser o culpado. É esse azeite que a gente vai ter que deixar escorrer e tocar a vida das pessoas. Amém, irmãos? Você está entendendo o que eu estou falando? E se tiver que falar alguma coisa para alguém, até para que seja para aquele que estava adulterando, te livrei, hein? Se não é, não. Filha, cadê aqueles que estavam te acusando? Não sei, foram embora. Eu acho que foi a primeira vez em Israel que uma situação como aquela, em que uma mulher deveria ser apedrejada por tal situação, não foi. A Bíblia não diz, mas eu acredito que sim. Porque os homens, eles não perdem essas oportunidades. Eu acho que foi a primeira vez que a sentenciada recebeu um livramento. Não, acho que foi a primeira vez, porque Jesus não falou assim, vocês não podem apedrejar. Eu acho que foi a primeira vez que aquele que está com autoridade ou poder de executar, decidiu não executar, nem juízo,
e nem justiça. Não está escrito, mas eu acredito que sim. O homem, quando ele se volta para si, sabe o que ele vê? Foi o que Jesus fez com aqueles homens. Quando ele falou assim, ó, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que Jesus fez? Ele fez cada um voltar para dentro de si mesmo. E toda vez que o homem olhar para si mesmo, o que ele vai ver? Que ele está nu. E que ele está longe de Deus. Toda vez que o homem, que uma mulher, que um ser humano olhar para si, ele vai ver. Talvez ele vai ver que ele está longe e que ele está nu. E ele vai entender o porquê ele está fazendo o que ele está fazendo. Viu, Adão? Onde tu estás? Sabia que a pergunta onde tu estás também pode ser, nesse caso, por que você está fazendo isso? Hein, Adão? Ô Adão, por que tu está fazendo isso? Por que tu quer matar essa pessoa? Mas ela está errada, mas você tem que entender por que você quer o mal dessa pessoa. Se você acha que tem legalidade para isso, então vá em frente, faça. Não. Desculpa, Deus. Perdão. Viu, irmão? As histórias, quando a gente deixa o Senhor conduzir, não precisa ter os bandidos e mocinho caindo por terra. Deus estabelece um nível de simplicidade, de igualdade. Somos todos iguais. E eu amo a todos vocês. Não precisa ter um errado, não precisa alguém morrer e não precisa alguém matar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o resultado de tudo isso? E agora, quem é que está com a razão? Essa é uma palavra que a gente carrega. Essa é uma palavra que todo mundo quer. A razão. Naquele dia, a razão foi deixada diante do Senhor. Porque Jesus não tem a razão, Ele tem a verdade sobre todas as coisas. É nós que queremos ter a razão por não carregar a verdade. Isso é coisa de homens. Quero deixar essa palavra para você hoje. Amém? Para abençoar o teu coração. E que o teu coração possa abençoar pessoas. Que nós possamos ser um canal de bênção. Entender que não precisam morrer pessoas para a gente estar certo. Amém? Dá para todo mundo viver. Amém? Glória a Deus. Então solta a pedra, tá, irmão? Essa pedra aí que tu está carregando aí na mochila, solta aí. Abre mão, tá? Essa pedra aí que tu está guardando daquela pessoa, né? Só esperando, louco para tocar, louco para falar para todo mundo. Esse segredo tá louco para falar, tá quietinho. Não aconteceu nada, mas quando aconteceu, já tá louco para que aconteça, só para você expor a nudez daquele que está. Abre mão disso hoje, irmão. Tá bom? Ó, Jesus, eu sou teu. Amém, queridos? Aleluia. Vamos louvar, Éder? Vamos louvar? Deixa eu ver aqui. Ó, bem no horário. Foi pontual hoje. Hein, Jô?
Certinho, né? Eu sou sempre pontual, irmão. Nunca passo de 2 horas de pregação. Você que está aqui comigo já sabe, né, irmão? Não, hoje foi menos, né? Aleluia. Vamos cantar? Se coloque de pé, irmão. Gui.